Pessoal, mais uma vez voltamos aí. Teve um probleminha no vídeo anterior, mas agora eu consegui corrigir. Estava errada ali uma resolução, tá bom, pessoal? Registrar de uma forma diferente. Vamos retornar aqui ao mesmo ponto. Então, como nós estávamos falando anteriormente, né? Continuando aí o vídeo, esse vídeo vai estar em duas partes, tá bom? Nós estávamos nessa questão, né? Questão aqui que falava do posto, tá aqui, tá? Do posto. Então lembre-se, nós tínhamos 5 postos e a distância entre eles era de 500 metros, né? Bem, então ele pede aí, qual é a velocidade média desenvolvida pelo carro no trecho compreendido entre os postos 2 e 4. Então, velocidade média entre os postos 2 e 4 é a posição do posto 4, que é o final, menos a posição do posto 2, que é o inicial, dividido pelo tempo em que ele passa pelo posto 4, menos o tempo que ele passa pelo posto 2. Bem, então a velocidade média desenvolvida pelo carro entre os postos 2 e 4 é o seguinte: a posição no posto 4, pegando aquela relação que eu falei, né, começando com o posto 1 como sendo a origem, assim, sempre acrescentando 500 metros para cada posto, né? Então, no posto 4, a posição dele é 1.500 metros. E no posto 2, 500 metros. Então, ficaria 1.500 menos 500. O tempo que ele passa pelo posto 4, o instante, 71,9. E o instante que ele passa pelo posto 2, 24,2. Então, fazendo essa diferença tanto em cima como embaixo, 1.500 menos 1.000, desculpa, 1.500 menos 500 dá 1.000. 71,9, que é o tempo, o instante que ele passa pelo posto 4, menos 24,2, que é o instante que ele passa pelo posto 2, dá 47,7. Fazendo essa divisão, nós chegamos ao valor de 20,96 metros por segundo. Tá? Você pode também arredondar aí para 21 sem problema nenhum. Beleza, pessoal? Facinho, né? Aí na B ele fala o seguinte, ó: é possível afirmar que o movimento do carro é uniforme? Justifique a resposta. Então vamos lá, mantendo a mesma situação, eu vou pegar aqui, tem um erro aqui, tá, gente? Aqui é S3, tá? Vocês me desculpem aí, beleza? Eu vou deixar esse slide disponível para vocês e no slide eu vou corrigir aqui o S3, tá bom? Foi um errinho aí que eu acabei esquecendo de corrigir. Então vai ser assim, eu escolhi agora, em vez de, de analisar com relação ao mesmo referencial do exercício da letra A, eu vou agora usar referenciais diferentes, o referencial do posto 3 com relação ao posto 5. Observe que o percurso é o mesmo, vai ser 1.000. Mas o tempo, será que ele vai gastar o mesmo tempo para passar por esses dois postos? Ou melhor, você acha que a velocidade dele, para que ele passa entre os postos 3 e 5, é o mesmo do posto 2 e 4? Então, se o movimento do carro for uniforme, deve ser o mesmo. Agora, se não for, vai ter que dar um valor diferente. Então, vamos conferir para ver se vai dar isso mesmo. Então, a posição do posto 5 é a posição 2.000 metros. E a posição do posto 3 é a posição 1.000 metros. O tempo, ou seja, o instante que ele passa pelo posto 5 é de 116,1 segundo. Vamos deixar claro aqui que eu esqueci de falar, mas é em segundo. E o instante que ele passa pelo posto 3, 50,7. Então, em cima, 1.000, 2.000 menos 1.000 é 1.000. Agora, olha embaixo, 116,1 menos 50,7 dá 65,4. Se você for comparar com o anterior, aqui o valor é diferente aqui embaixo, tá?
Então, quando eu faço a divisão, tá? Quando eu faço a divisão, pessoal, vai dar 15,29 metros por segundo. Pessoal, observe que aqui, ó, é que eu fui pegando e colando, eu esqueci de mudar, mas aqui é 3,5, 3,5, 3,5, tá bom, pessoal? Corrija aí, tá? Senão a gente, como eu falei, no slide eu vou acabar corrigindo esse problema aqui, mas é 3,5. Então, observe que deu o quê? Um valor diferente. No exercício da letra A, vocês viram que tinha dado quase aproximadamente 21 se eu arredondasse, e agora deu 15. Aí a pergunta, a velocidade média é a mesma? Ou ele pergunta aqui se a velocidade média é a mesma, tá? Ou seja, se o movimento do carro é uniforme, tá? Então ele pergunta aqui, ó, vou destacar aqui para você observar. Ele pergunta aqui, o movimento do carro é uniforme? Opa, deu um probleminha aqui. Vou fazer aqui, fica melhor. O movimento do carro é uniforme? Ele pergunta. Pessoal, como deu velocidade diferente, é lógico que não, né? Porque para ser uniforme teria que dar o mesmo valor. Beleza, pessoal? Bem, vamos lá, vamos fazer mais outro exercício aí. O próximo exercício diz o seguinte. Deixa eu aqui tirar aqui de novo. Beleza. Um móvel encontra-se com movimento retilíneo segundo a equação horária S igual a 10 mais 7t. Determine, letra A, a posição inicial do móvel. Pessoal, então, como é que eu faço isso? Esse é um exercício muito simples, mas que ainda alguns erram mais por falta de atenção, né? Se eu pegar essa fórmula e comparar com a genérica dele, que é o sorvetinho, S igual a S0 mais VT, é bom até, eu vou até voltar aqui para mostrar para vocês um negócio aqui para que vocês possam entender. Quando eu fiz a brincadeira do sorvetinho ou da forma do solteirinho, é bom lembrar o seguinte, S mais zero, ou vamos chamar ele aqui de O, S mais O dá o quê? Só. Pergunta, quem está só tem companhia? Não. Se não tem companhia, o S0 ele vem sempre apenas um número, diferente da velocidade que vem acompanhado do tempo. Então vocês guardem bem isso daí, ó. Quanto a velocidade vem acompanhada do tempo, o S0 ele vem sozinho. Então quem está só não tem companhia. Se não tem companhia, está sozinho. Se está sozinho, então a posição inicial é sempre o número sozinho. Aí vamos lá. Observando essa equação S igual a 10 mais 7t, qual é o número que está sozinho? É o 7? Observe que o 7 está do lado do t. Então não é o 7, é quem? 10. Então, se é 10, a posição inicial do móvel é 10 metros. Observe que ele, como é que eu sei que é metros? Ele fala sistema internacional. No sistema internacional, a gente usa para cinemática a posição em metros e o tempo em segundos, consequentemente, a velocidade em metros por segundo. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Então, entendeu essa primeira parte aqui? Lembre-se, S0, que é a representação da posição inicial, vamos chamar de SO. SO, se a gente juntar as sílabas, né? As letras vai dar só, vai dar uma sílaba com a pronúncia só. Quem está só, está sozinho, o próprio nome já diz, né? Então, o número que aparece sozinho, porque o outro número é o da velocidade, ele vem sempre do lado do T. Beleza, pessoal? Aí, a letra B diz o seguinte: qual é a posição do móvel quando t é igual a 4? Pessoal, é o seguinte, é bom deixar bem claro uma situação. Na maioria dos casos, quando você tem ele dá uma equação horária, é bem provável que o valor do S0 e da velocidade, né, eles sempre vão aparecer. Da velocidade obrigatoriamente, porque se há movimento, tem que ter velocidade. Agora, o S0 depende, porque às vezes ele dá como começando na origem, e aí não precisa representar porque é zero, mas são casos particulares. Agora, essas duas grandezas, a posição inicial e a velocidade, principalmente a velocidade,
tem que aparecer. Se não tiver, você deve procurar através da fórmula da velocidade média. Pessoal, então a posição do móvel quando t igual a 4. Aí, só retomando aqui o que eu falei, tá? Aproveitando aqui o exercício da a letra B aqui, nós temos o seguinte. Nesse caso, entenda essa equação, ou ele vai querer que eu encontre o S, ou ele vai querer que eu encontre o T. Ou é um, ou é o outro, beleza? Então, nesse caso, ele quer a posição. A posição é o S. Quando? Quando o tempo for 4, ou no instante 4. Então, como é que ficaria? Ficaria assim, ó. S é igual. Aí a gente repete a equação. 10 mais 7 vezes... Quanto vale o tempo? 4. Então, 7 vezes 4. Professor, aqui o senhor colocou vezes, mas aqui não tem. Lembre-se que quando você tem um número do lado de uma letra, esse número multiplica a letra, tá? Aí aqui eu tenho que representar, senão ficaria 74. Beleza, pessoal? Então, 7 vezes 4. Outra coisa, muita gente ele acaba de forma errônea somando para depois multiplicar, tá? Eu brinco que na matemática tem hierarquia. Primeiro, entre você fazer a operação da adição e da multiplicação, resolve primeiro a multiplicação. Então você vai ficar como? S, repete o S, o igual, o 10 mais, e agora você multiplica. 7 vezes 4, 28. Então fica S igual a 10 mais 28. Somando isso, 10 mais 28, 38. Tudo bem, pessoal? Mais fácil do que isso, somente outro disso, não é isso, pessoal? Olha só, vai falando aí, vai é, compartilhando aí, dando like aí, por favor. E vai também no bate-papo aí, pode colocar suas considerações aí, pessoal, tá bom? Que tá gostando, que a aula tá boa, que o professor é bacana, tá? Vamos fazer a propaganda aqui, minha aqui rapidinho. Pessoal, então olha só. O instante, agora mais uma pergunta, letra C. O instante em que o móvel passa pela posição 150 metros. Vamos lembrar que eu falei que ou encontro o S ou encontro o T. Na anterior a gente encontrava o S. Agora a gente vai encontrar o T, porque olha o que ele pergunta. O instante. Então ele quer saber o tempo. Então vamos lá. O instante que o móvel passa pela posição 150 metros. Então como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Opa, opa, aí, beleza. S então vai ser quanto? 150. Então vai ficar 150 igual a 10. Aí repete o mais, repete o 7t. Beleza? Então fica 150 igual a 10 mais 7t. Aí a gente vai fazer o quê? Separar as variáveis dos números, né? Então vamos lá. Pego o mais 7t, passo para o outro lado, fica negativo. E pego o 150 e também passo para o outro lado, para o segundo membro, que também vai ficar negativo. Então, o 7t que estava no segundo membro, joguei no primeiro membro. Aí muda a operação, né? Pega a operação contrária, contrário da adição, subtração. Depois, o 150 que estava no primeiro membro, joga para o segundo membro. De novo, inverta a operação, né? O oposto da soma é a subtração. O 10 que permaneceu no mesmo membro, no segundo, mantém o sinal dele. Tá? Não esqueça disso. Cuidado, isso daqui é passível de muitos alunos errarem. Mas como professor Júlio, você não erra, beleza? Muito bem. Então, nós vamos ter aqui o seguinte. A variável ela vai ficar negativa. Tá? E como a gente quer achar não o valor dele negativo, mas o valor dele positivo, então nós vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar por menos 1, que aí eu consigo inverter, né, a operação, esse sinal, trocar esse sinal aí pelo sinal oposto. Então, fazendo um jogo de sinal, menos com menos 1, né? Menos com menos, mais. Então, vai ficar 7t igual menos 150, fazendo o jogo de sinal, menos com menos, mais 150, e mais com menos, menos 10. Observe que todos os números que eram negativos ficaram positivos, e todos os números que eram positivos ficaram negativos. Continuando, nós vamos ter o seguinte,
7t igual a 150 menos 10. 150 menos 10, 140. Isso é muito fácil, né? Matemática é fácil, para quem sabe. Beleza, vamos lá. Então, agora vamos isolar o t. Vamos isolar o t. Como é que eu isolo o t? Seguinte, 140 que já está lá do outro lado isoladinho, fica em cima. E o 7 que acompanha o t, ó, vai lá para baixo. Você vai dividir o 140 por ele. Então, vai ficar 100t igual a 140 por 7. E o final, olha só, 20 segundos. Então, 140 por 7 dá 20 segundos, né? Dá 20. Então, o instante que o móvel passa pela posição 150 vai ser no instante 20 segundos. Gente, isso não é fácil. É muito fácil. Vamos lá, então. Mais um aí, pessoal. Esse é um pouquinho mais trabalhoso, mas também não muito difícil. Beleza, pessoal? Vamos lá. Vai dando like aí e vai elogiando no bate-papo aí, assistindo e aprendendo. Beleza, pessoal? O módulo do deslocamento escalar do móvel entre os intervalos de tempo 3 segundos e 12 segundos. Muito bem. Então vai ficar assim, ó. Primeiro, nós vamos ter dois tempos e ele quer o deslocamento entre esses dois tempos. Então, nós vamos ter que fazer aqui 3 cálculozinhos. Professor Júlio, 3 cálculos, pelo amor de Deus. Estou cheio de coisa para fazer. Mas são 3 cálculos fáceis, tá bom, galera? Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos fazer o seguinte. Vamos identificar o tempo 3 e o tempo 12 usando o S3 e S12, beleza? Então, vamos começar pelo S3 aqui, vamos resolver tudo. Então, o S3 vai ficar o quê? 10... Observando que a nossa equação se mantém, 10 mais 7t, né? S igual a 10 mais 7t. Então, a gente vai seguir ela. Então, vai ficar S3 igual a 10 mais 7 vezes... Opa! Se é o S3, refere-se ao tempo 3, 7 vezes 3. Aí a gente resolve, vamos resolver. S3 igual a 10 mais 7 vezes 3, 21. Isso mesmo, 7 vezes 3, 21, somando 10 mais 21, 31 metros. Beleza, pessoal? Então vamos lá, continuando aqui. Agora a gente vai achar o S12, ou seja, a posição no tempo 12, no instante 12 segundos. Então vamos agora usar como parâmetro a forma que o exercício nos deu. Então vai ficar 10 mais 7 vezes 12, tá? 10 mais 7 vezes 12, o S12. Então, o S12 vai ser igual a 10 mais 7 vezes 12, 84. Somando 10 mais 84, 94 metros. Então, nós achamos aqui o quê? A posição no instante segundos e a posição no instante 12 segundos. Ai, professor, acabou aí? Não acabou. Lembra que eu falei que são 3? Nós fizemos 2 cálculos. Agora vamos fazer o terceiro e último, beleza? Vamos lá, então. Como ele quer o deslocamento, então a gente vai pegar o deslocamento entre os tempos 3 e 12. Então vai ser a posição no tempo 12 menos a posição no tempo 3 segundos. Beleza, pessoal? Você pode ver que eu coloquei coloridinho para você não esquecer. Então, taca ali pau aí, vamos lá. Então, o ΔS vai ficar o quê? A posição 12, 94. E a posição 3, 31. Então, vai ficar 94 menos 31. Fazendo essa diferença, olha o deslocamento entre os dois tempos. 63 metros. Ai, professor Júlio, pensei que era mais difícil. Exatamente. Não é difícil, não. Isso daqui é fácil, pessoal. Olha só, se não entendeu, peço para que vocês voltem o vídeo aí e assistam de novo, porque eu creio que está muito bem esmiuçado e explicadinho para vocês. Beleza, pessoal? Estou à disposição aí. Você já tem o meu número do WhatsApp. Manda aí a mensagem aí. Fala, professor, gostei muito do seu vídeo, tá bom? Manda no bate-papo, manda no WhatsApp aí. E vamos que vamos, porque lá vem mais coisa. E por último, olha só, por último, uma perguntinha básica aqui. Qual é a perguntinha? O movimento é progressivo ou retrógrado? Meu Deus, o que é isso? Movimento progressivo ou retrógrado? É simples, pessoal. Olha só. Lembra que o movimento progressivo é aquele movimento em que o corpo
ele se movimenta no mesmo sentido da trajetória positiva ou correta, e que o retrógrado ele se movimenta no sentido contrário ao sentido real da trajetória? Pois é. Aí fala assim, professor, mas como é que eu vou lembrar disso? Beleza, vamos para o macetezinho aí tranquilo. Lembra que quando o movimento é progressivo, a velocidade é positiva. Professor, verdade, já tinha esquecido, a velocidade é positiva. E quando o movimento é retrógrado, a velocidade é o quê? Isso mesmo, negativa. Sabia que você sabia responder. Pessoal, qual dos dois números representa a velocidade aqui em cima? É o 10 ou é o 7? Lembra? O 10 está sozinho, o 7 está acompanhado do tio, né? Lembra que um é o solteirinho, o outro é o viúvo ou velho? Lembra que o velhinho de muita idade precisa de cuidados, então ele precisa de ajuda de alguém? Precisa da ajuda do tio. Aí eu pergunto, o velhinho começa, a palavra velho começa com qual letra? V. E a velocidade começa com qual letra? V. Professor, então é o 7. Isso mesmo, meus queridos, 7. E o sinal dele que vem antes é o quê? Positivo ou negativo? Tá? Positivo ou negativo? Vou até colocar aqui para ver se você consegue observar. Olha só, olha só. Positivo ou negativo, galera? Nossa, Deus, isso daqui tem que até... Vou até mudar aqui, que agora eu fiquei até com vergonha do meu círculo. Tá doido? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Vamos... Positivo ou negativo, pessoal? Professor, positivo, isso mesmo. Então, se é positivo, o movimento é progressivo. Beleza, pessoal? Fácil? Não, muito fácil. É isso aí. Vamos que vamos. Próxima questão aí. Próxima questão diz o seguinte: um ponto material movimenta-se por meio de uma trajetória retilínea, segundo a equação S igual a 30 menos 5t, também no Sistema Internacional. Determine. Letra A de abençoado. Vamos lá. Sua posição inicial e sua velocidade. Gente, pelo amor de Deus, vamos errar por pouca coisa não. Posição inicial. Qual é a posição inicial? Lembra que a posição inicial é representado pelo S0 e S0, vamos chamar de SO, juntando as duas letras SO dá o quê? Só. Quem está só? É o 30 ou 5? Professor, é o 30. Exatamente. Então a posição inicial é 30 metros. Muito bem. E a velocidade? A velocidade é o velhozinho, né? Está acompanhado do tio. E ele aqui está com um sinal negativo. Isso mesmo. Então a velocidade é o quê? Menos 5 metros por segundo. Uma perguntinha aqui, que eu acho que eu não fiz, mas eu não escrevi aqui. Se eu perguntasse qual era o tipo de movimento, o que você iria responder? O movimento é progressivo ou retrógrado? Professor, calma aí, o senhor falou agorinha que se a velocidade é negativa, o movimento é retrógrado. Isso mesmo. Como a velocidade é negativa, nesse caso aqui o movimento era retrógrado. Continuando aí, meus amores. Vamos lá. O que acontece? Agora ele pede sua posição no instante 7 segundos. Vamos lá, então, posição no instante 7 segundos. Então vai ficar o quê? S igual a 30 menos 5t. Então vai ficar S... Opa, deu um erro aqui. Calma aí, deixa eu corrigir aqui. Já volto aí, rapidinho aqui. Deixa eu corrigir aqui, porque deu um erro. Calma aí. E já volto. Beleza. Agora sim. Vamos lá. É que eu tinha pegado uma outra questão aqui. Então vai ficar assim, ó. S igual a 30 menos 5 vezes 7, tá? Que o tempo é 7. 30 menos 5 vezes 7, 35. 30 menos 35, menos 5 metros. Beleza, pessoal? Então, bem facinho aí. Continuando aqui. A nossa mesma equação. O instante em que passa pela origem das posições. Pessoal,
o instante em que passa pela origem das posições. Lembra que eu falei que toda vez que o corpo estiver, opa, toda vez que o corpo estiver na origem das posições, quanto vale o S? Zero, professor, isso mesmo, zero. Então vai ficar, ele quer saber o tempo em que o S aqui vai ser zero. Então vai ficar zero igual a 30 menos 5t. Vamos lá então, deixa eu apagar aqui para não confundir você aqui, meus amigos, meus alunos abençoados. Então vamos lá. Então vai ficar S igual a 0 igual a 30 menos 5t. Jogando 5t para o outro lado, fica positivo. Então, vai ficar 5t igual a 30. Professor, e esse zero? Gente, o zero é neutro. Então, despacha ele aí que você não vai precisar mais dele. Aí, isolando o t, vai ficar o quê? 30 está sozinho, vai ficar em cima. E o 5 que acompanha o t fica embaixo. Dividindo 30 por 5, 6 segundos. Ah, professor, só isso? É óbvio que é. Pessoal, uma coisa bem legal aqui para falar para vocês. Quando eu tenho movimento progressivo aqui, ó, isso é até bom, sabe por quê? Porque é mais fácil de mexer, porque eu não vou precisar multiplicar por menos um. Desculpa, progressivo não, retrógrado, tá? Retrógrado, corrigindo aí. No movimento retrógrado, fica fácil porque, como o sinal é negativo aqui, que refere-se à velocidade, ele vai para o outro lado e fica positivo. E aí, fica mais fácil fazer que eu não preciso multiplicar por menos um. Aí ele pede aqui na D a distância percorrida no intervalo de 2 segundos a 12 segundos. Então, isso daqui é aquele mesmo caso que a gente fez lá. Vamos ter que fazer quantas contas? Um? Não, pessoal. Dois? Não, pessoal. Três contas. Dá até para pedir música no Fantástico, né? Faz três contas, pede música no Fantástico. Gente, vamos lá então. Então vai ficar como aqui? Primeiro, como os tempos são 2 segundos e 12, eu vou chamar de S2 e S12, tá bom? Então vai ficar 30, S2 igual a 30 menos 5 vezes T. Quanto vale o tempo? 2. Então 5 vezes 2. Então vai ficar S2 igual a 30 menos 5 vezes 2, 10. 30 menos 10, 20 metros. Então a posição 2 vale 20 metros. Beleza, pessoal? Beleza. E o S12? O S12 vai ficar assim: 30 e menos 5 vezes T. T vale quanto? 12. Então, 5 vezes 12. Isso fica como? S12 igual a 30 menos 5 vezes 12, 60. 30 menos 60, menos 30. Aí qual seria a distância percorrida? S12 menos S2. O S12 menos 30, menos, e o S2, 20. Então fica menos 30 menos 20. Menos 30 menos 20 dá menos 50 metros. Ok, pessoal? Então essa seria a distância percorrida ou deslocamento. Continuando aqui, tá? Mais um exercício. Segundo a trajetória retilínea abaixo, um móvel se movimenta obedecendo a equação horária S igual a menos 10 mais 4t no sistema internacional. Então vamos lá. Qual a posição do corpo no instante 8 segundos? Qual é a posição do corpo no instante 8 segundos? Então vai ficar assim. S igual a menos 10 mais 4t. Não é essa a nossa equação? É, professor. Então, S é igual a menos 10 mais 4 vezes 8, que é o nosso tempo que ele dá aqui. Ele quer saber a posição nesse instante. Então, fica S igual a menos 10 mais 4 vezes 8. Então, S é igual a menos 10 mais 4 vezes 8, 32. Menos 10 mais 32, 22 metros positiva. Claro, é isso, pessoal. Então, essa seria a resposta do nosso desse exercício aqui. Agora, a letra B. Ele fala assim, ó, S igual a menos 10 mais 4t, mantém a equação. Ele quer o instante em que ele passa pela posição 6. Então, no lugar do S, eu vou substituir por quanto? Por 6. Então, fica 6 igual a menos 10 mais 4t.
Aí a gente troca de lugar algumas coisas aí. O 4t a gente joga para o outro lado, fica negativo. E o menos 10 que já está no segundo membro, como ele permanece, não muda o sinal. E o 6 que está no primeiro, vai para o segundo membro, também negativo. Aí eu multiplico por menos 1, porque eu não quero tempo negativo, eu quero tempo positivo. Aí tudo que é negativo fica positivo. Como todos são números negativos, todos ficarão números positivos. Ô, professor, que bom, hein? É isso mesmo, né? Também gosto de mexer mais com números positivos. Vamos lá, então. 4t igual a 10 mais 6. Então, eu vou ter 4t igual a 10 mais 6, 16. Isolando o tempo, t igual a 16 dividido por 4. T igual a 16 dividido por 4, T igual a 4 segundos. Ok, pessoal? Então, esse é o instante em que ele passa pela posição 6 metros. Beleza, gente? Beleza, beleza, beleza? Baseado nessa equação aqui, vai passar aqui nessa posição, de acordo com essa equação. Se eu mudar essa equação aqui, pessoal, mudaria também o instante que ele passaria por cada posição aqui. Beleza. Agora mais uma questão aqui bem interessante, tá? Preste bastante atenção que essa daqui é top dos top dos top. Vamos lá. Um móvel em movimento varia sua posição em função do tempo. Tá aqui, ó. A cada tempo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ele tem uma posição diferente. Menos 10, menos 5, 0, 5, 10, 15. Se bem que, analisando aqui, ó, a partir do tempo 6, 6, 7, 8, as posições dele permanecem a mesma. O que isso quer dizer, pessoal? Na cinemática, se um corpo permanece no mesmo lugar, o que acontece mesmo na prática? Ah, professor, calma aí, calma aí, calma aí. Ah, lembrei. O corpo fica em repouso. Isso mesmo, ele está na mesma posição, quer dizer que o corpo está parado. Tem movimento aqui? Não tem movimento aqui. Beleza, pessoal? Vamos lá então. Então, o que ele pede aqui? A posição inicial do móvel. Meu Deus, professor, eu não tenho mais a equação. Cadê a equação? Mas você tem a tabela. E a tabela diz tudo. Pessoal, olha só. Quando você começa a marcar o tempo num cronômetro, o que você faz com o cronômetro? Você aciona ele para que ele comece a correr o tempo ou você zera o cronômetro? Pensa bem aí. Vou dar aí quase uma hora para você pensar. Vou dar apenas 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ah, professor, zero o cronômetro. Isso mesmo. Então, a posição inicial do móvel é no instante t igual a zero. Na tabela, o instante t igual a zero me dá a posição de quanto? Professor, menos 10. Então, é isso, meu amado. A posição inicial dele, menos 10 metros. É isso mesmo. Beleza, gente? Vamos lá. Qual é a letra B? Qual é a posição do móvel no instante 4 segundos? Eu vou precisar fazer conta? Não, olha na tabela. Tem um instante 4 segundos? Tem, professor. Qual é a posição? Ah, professor, está marcando 10 metros. Beleza, então 10 metros. S4, 10 metros. Viu como é fácil? Né? Muito fácil, né? Continuando aqui. Agora, o instante em que o móvel passa pela origem. Aqui está a tabela de novo, eu não modifiquei a tabela, é a mesma tabela, tá bom, pessoal? Aí o que você vai fazer? Pensa bem, o instante em que o móvel passa pela origem. Eu falei agora há pouco que quando é que o corpo se encontra na origem? Pensa aí, vamos lá. Você que acompanhou aí a aula, tá gostando? Tá dando um like aí? E tá aí já compartilhando com os seus amigos. Ah, professor, é quando a posição é zero. Isso mesmo. Quando a posição é zero, qual é o tempo que está marcando aqui, que está na linha de cima? Ah, professor, está marcando o tempo 2 na posição zero. Exatamente. Então, ó, tempo 2 segundos. Fácil, né, pessoal? E por último, olha só que maravilha.
qual é o espaço percorrido entre o tempo 0 e o tempo 4 segundos, ou seja, entre esse tempo aqui 0 e esse tempo aqui 4 segundos. Lembrando que no tempo 0 a posição é menos 10 metros e no tempo 4 a posição é 10 metros. Um é negativo, o outro é positivo. Ah, professor, então vai dar zero. Cuidado, lembre-se que é o final menos inicial. Vamos acompanhar a resolução. Então vai ser assim, ó, o espaço percorrido, posição no instante 4, menos a posição no instante 0. Posição no instante 4, 10. Menos menos da fórmula, menos da fórmula, a posição 0, que também vale menos 10. Aí a gente faz o quê? Jogo de sinal. Menos com menos, mais. Então fica 10 mais 10. 10 mais 10, 20 metros. Ah, professor, só isso é. Mas o que você tem que ter cuidado? Não confundir esse menos que é do número, né? Que é do instante t igual a zero, né? A posição dele, que é menos 10, com esse menos que refere-se à fórmula do deslocamento ou espaço percorrido. Beleza, pessoal? Porque você vai ter que fazer jogo de sinal. Menos com menos aqui deu mais. Se não, se você tivesse esquecido de um desses sinais, você iria ter como resposta zero, porque ficaria 10 menos 10 e aí estaria errado. Tudo bem, pessoal? Qualquer coisa, depois me procure aí pelo WhatsApp. Vamos lá, mais uma questão. Agora vamos começar a melhorar algumas questões aqui. Umas questões aqui também não muito difíceis, não muito difíceis. Beleza? Então, olha só. Qual o tempo gasto para que um trem de metrô de 200 metros de comprimento, com movimento uniforme e velocidade escalar de 180 quilômetros por hora, atravesse um túnel de 150 metros de comprimento? De 150 metros de comprimento. Eu vou repetir, porque eu fui olhar aqui no meu celular e eu virei aqui a boca e eu acho que cortou um pouco o microfone. Vou repetir. Qual o tempo gasto para que um trem de metrô de 200 metros de comprimento, com movimento uniforme e velocidade escalar de 180 quilômetros por hora, atravesse um túnel de 150 metros de comprimento? Então vamos lá. Então aqui está o nosso trem, tá? Eu coloquei um trem-bala aqui, tá bom? Foi figura e um túnel, beleza, pessoal? Então o trem tem 200 metros de comprimento e o túnel 150. Tá? Outra coisa, a gente vai usar a fórmula da velocidade média. Velocidade média, ΔS sobre ΔT. Agora preste atenção num detalhe aqui, pessoal. Quem é o meu ΔS? Porque eu quero achar o tempo, eu tenho a velocidade média. Aliás, a velocidade média está em quilômetros por hora. Vamos abrir um parêntese aqui, pessoal. Rapidinho aqui, antes que eu tenho que aproveitar. Está em quilômetros por hora. Como é que eu faço para transformar em metros por segundo? Divide por 3,6. Tá bom, pessoal? Divide por 3,6. Beleza? Aí você vai achar a velocidade em metros por segundo. 180 dividido por 3,6 vai dar um resultado de 50 metros por segundo. Desculpa a letra aí que eu estou fazendo aqui ao vivo, né, na hora que eu estou gravando e usando o mouse. Vai ser 50 metros por segundo. Agora, pessoal, preste atenção aqui no que eu vou falar. Quando é que o trem ele termina de passar pelo túnel? Olha só, aqui é o início do movimento da ultrapassagem, tá? Então, ele vai percorrer obrigatoriamente os 150 metros do túnel, mas ele só termina a ultrapassagem quando a parte traseira do trem terminar de passar pelo túnel. Ou seja, deixa eu agora pegar aqui o outro
quando essa parte traseira estiver aqui no final do túnel. O que eu quero dizer com isso? Porque no caso aqui, o trem-bala, ele é um corpo extenso. E lembra que um corpo extenso, as suas dimensões não podem ser desprezadas? Então, a ultrapassagem só termina quando todo o corpo do trem terminar de passar pelo túnel. Então, no fundo, o que vai acontecer? Eu vou ter que... o deslocamento dele não vai ser somente o comprimento do túnel. Vai ser o comprimento do túnel mais o comprimento do trem. Isso, resumindo. Então, velocidade média é igual ΔS. O que é o meu ΔS? Comprimento do trem mais o comprimento do túnel dividido pelo tempo. Então, substituindo aí, lembra que eu fiz aqui, ó, 180 km por hora dividido por 3,6, 50 metros por segundo. Então, 50 igual. Ah, professor, mas por que se transformou? Porque, olha só, todas as unidades estão em metros, só a velocidade está em quilômetros por hora. Então, não estão em dimensões iguais. Então, você vai ter que dividir por 3,6 para transformar na mesma dimensão. Então, vai dar 50 metros por segundo. Então, fica 50 igual a 200, que é o comprimento do trem, mais 150, que é o comprimento do túnel. 200 mais 150, dividido pelo tempo. Então, eu vou já trocar de lugar o ΔT por 50. Somo 200 mais 150, 350. E troco de lugar ΔT por 50 aqui. Então, fica ΔT igual a 350 por 50. Isso vai dar 7 segundos. Ah, professor, então o segredo era esse? É, o segredo é esse. Lembre-se, só termina a ultrapassagem depois que todo o trem atravessar o túnel até a sua parte traseira, perdão, sua parte traseira. Pessoal, alguma dúvida aí? Não? Então vamos para a próxima. Mais uma do trem aí, mas agora de uma forma diferente. Olha o que diz. Um trem viaja por estrada retilínea com velocidade constante de 36 km por hora. Observe que a velocidade de novo em km por hora. Ponto. Calcule o comprimento do trem. Meu Deus, professor, parece que ficou mais difícil. Não, não ficou não, tá? Com o professor Júlio, o que é difícil vira fácil. Sabendo-se que ele leva 15 segundos para atravessar uma ponte de 60 metros de comprimento. Então vamos ver o esquema aqui. Nós temos o trem, nós temos aqui a ponte. Então o comprimento da ponte 60, o do trem eu não sei, porque ele quer achar o comprimento do trem. Então, de novo, a fórmula da velocidade média, ΔS sobre ΔT. Lembrando mais uma vez, deixa eu fazer aqui, só um minuto, né? Vou fazer aqui, 36 km por hora, se eu dividir por 3,6, né? Fica 10 metros por segundo. Beleza? Agora, olha só, da mesma forma que no exercício anterior, lembre-se que eu vou ter que somar o comprimento do trem mais o comprimento da ponte. Então, a velocidade média é igual ao comprimento do trem mais o comprimento da ponte. Deixa eu apagar aqui, porque agora ficou em cima aqui do que eu havia falado, tá bom? Opa, calma aí, só um minuto aí. Como diz o ditado, quem sabe faz ao vivo, beleza? Só um minutinho. Beleza, vamos lá. Então, a velocidade média vale quanto, pessoal? Eu havia feito ali, eu acabei de apagar, porque eu coloquei no lugar onde estava, né? Então, a velocidade média, deixa eu só colocar aqui. Beleza, velocidade média, 36 km por hora, dividindo por 3,6, de novo, dividindo por 3,6, dá 10 metros por segundo. O comprimento do trem é o que eu procuro, mais o comprimento da ponte aqui, que vale 60. Dividido pelo tempo. Quanto tempo ele levou? 15 segundos. Multiplica cruzado aqui. Eu vou ter comprimento do trem mais 60 igual a 15 vezes 10. Então, o comprimento do trem é igual a 15 vezes 10, 150,
e o 60 vai para o segundo membro, como ele está no primeiro membro, ele vai para o segundo membro com a operação contrária da adição, que é a subtração. Então fica 150 menos 60. Então qual é o comprimento do trem, pessoal? 150 menos 60, 90 metros de comprimento. Beleza, pessoal? Fácil, né? Aliás, fácil não, né? Muito fácil. E a nossa saideira do dia aí, né? Mais uma questão aqui. Essa é uma questão bastante importante, tá bom, pessoal? Preste muita atenção, mas é mais fácil, sabe? Mais fácil do que o Corinthians não classificar para a segunda fase do Paulistão 2020, beleza? Você vê, né? O Corinthians está praticamente desclassificado. Então aqui é muito mais fácil do que isso. Continuando aqui. Então, ó, dois carros A e B partem simultaneamente das posições indicadas na figura, com velocidades constantes de 80 km por hora e 60 km por hora. Deixa eu até destacar aqui o 80 e o 60. Respectivamente. Gente, essa palavra aqui é fundamental. Os alunos gostam de esquecer. O que quer dizer isso? Ele não falou primeiro do A? Então, 80 km é do carro A. Depois ele não falou B? Então, 60 km por hora refere-se à velocidade do carro B. Tá bom? Então, ele pede o seguinte: qual o instante em que ocorrerá a ultrapassagem? Resumindo, ou seja, do carro A pelo carro B. Qual é o tempo em que o carro A começa a passar o carro B? Por que o carro A vai passar o carro B, sendo que o carro A está atrás? Porque o carro A tem mais velocidade. E aí lembra, o movimento não é uniforme? Professor, tá aqui, ó, velocidades, vou colocar aqui, ó, grifar aqui para você não esquecer, ó, velocidades constantes, né? E se a velocidade é constante numa trajetória em linha reta, o movimento é uniforme. Então, como as velocidades dos dois não vai variar e o de trás está mais rápido, vai chegar um momento em que o de trás vai alcançar e vai também ultrapassar o B. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Bem, nesse caso aqui a gente tem uma situação um pouquinho diferente. Até agora nós só tínhamos um corpo. Agora nós temos dois corpos. Eu costumo dizer o seguinte: igual criança, né? O que criança gosta quando tá pequena assim, começa a tomar sorvete? Ah, eu quero sorvete. Quem consegue tomar o sorvete de uma criança quando ela está chupando sorvete? Ninguém, né? Porque a criança gosta de sorvete e não quer dividir com ninguém. Então eu brinco que cada corpo, lembra da forma do sorvetinho, né? Cada corpo tem direito ao seu sorvete, tá bom? Então o corpo A tem o seu sorvete e o corpo B também tem o seu sorvete. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Então a gente vai fazer o quê? Vamos achar o sorvetinho de A. Como é que eu acho o sorvetinho de A? Simples, olha só. O sorvete não é S igual a S0 mais VT, ou seja, posição final igual a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo? Professor. Qual é a posição inicial de A? 20. Qual é a velocidade de A? 80. Então vai ficar SA igual a 20 mais 80T. Professor, beleza, entendi isso daí. Mas vou repetir. Então lembre-se, a velocidade de A 80 km e ele está aqui, ó, saindo inicialmente da posição 20 km, tá? 20 km. Então vai ficar SA igual a 20, que é a posição inicial do corpo A, ou do carro A, mais 80T, 80 a velocidade do carro A, vezes o tempo. E o B, pessoal? Vamos lá, o B. O B está saindo na posição 20? Não, professor. Está saindo de qual posição? Na posição 100. Então, qual é a posição inicial de B? 100. E a velocidade de B? 60 km por hora. Ele está mais lento. Então, lembre-se, como ele está à frente, mas está mais lento, uma hora ele vai ser ultrapassado porque não vai mudar a velocidade dos dois carros e o de trás está mais rápido. Então, jogando a equação do sorvetinho, né, dando um sorvetinho para B, como é que fica o sorvetinho de B? 100 mais 60T. Pessoal, beleza aí? Beleza. Então, olha só, agora vamos fazer o seguinte. Ó. Ele quer saber o instante em que ocorrerá a ultrapassagem.
Aí a minha pergunta é o seguinte: tem como o corpo A passar o corpo B se eles estarem na mesma posição? Porque pensa, para que ele consiga passar, ele vai ter que estar do lado do outro corpo, tá? Do lado do outro corpo. Então, o que nós vamos ter? O instante em que isso vai ocorrer é quando a posição do corpo A for exatamente igual à posição do corpo B. Aí vamos substituir. Quanto vale a posição do corpo A, o SA? Então aqui, ó, 20 mais 80T. 20 mais 80T. Então a gente substitui. E o de B? 100 mais 60T. Aí, o que nós vamos fazer? Temos aqui um problema de áudio aqui, mas está se resolvendo. A minha neném aqui está compartilhando, está aqui ouvindo aqui o papai, tá? Minha nenenzinha, 10 meses, está aqui, está gostando aqui. Mandando um abraço para todo mundo que está curtindo o canal. Pessoal, aproveitando aí que a neném entrou aí na área aí, tá? Deu mais um like aí. Vamos lá, pessoal. Não esqueça de dar o like, não. Beleza? Estamos acabando já. Rapidinho a gente acaba. Então vai ficar assim, ó. 20 mais 80T igual a 100 mais 60T. Aí o que a gente vai fazer? Os números que acompanham o T, nós vamos deixar de um lado e os números que estão sozinhos, vamos deixar do outro. Então vai ficar assim, ó. 80T já está no primeiro membro, como continua, não muda o sinal. O 60T que está no segundo membro, vem para o primeiro, então ele vai mudar o sinal. Então vai ficar 80T menos 60T igual. 100 permanece no mesmo membro, no mesmo membro, né, o segundo membro, então ele mantém o sinal e o 20 vai para o outro lado, fica com o sinal trocado. Então vai ficar 80T menos 60T igual a 100 menos 20. 80T menos 60T dá para subtrair, porque os dois têm a mesma variável. Então vai dar 20T. E 100 menos 20, 80. Isolando T, eu vou ter 80 dividido para 20. 80 dividido para 20, 4 segundos. Ou seja, a ultrapassagem ocorrerá no instante 4 segundos. Beleza, pessoal? Fácil, né? Fácil, né? Exatamente. Sei que vocês estão aí amando a aula aí, tá? E espero que vocês tenham compreendido. Pessoal, uma dica importante, lembre-se, se você teve alguma dúvida em alguma questão, reassistam as aulas, tá bom? Volte aí várias vezes até você compreender. Se não entendeu, manda um WhatsApp para mim aí e a gente vai conversar. Ok? Do mais, bons estudos. E aí uma frase que eu sempre coloco aí, tá? Uma frase minha mesmo. A física não é a sua inimiga, ela é sua aliada. Pessoal, um abraço. Não esqueça, tá? De assinar o canal e a gente se vê futuramente em mais um estudo. Muito obrigado. Tenha um bom estudo e até a próxima, se Deus nos permitir. Um abraço. Fui!